Aí. E hoje então, no último domingo do mês de março, a série que nós estamos meditando, hoje o quarto domingo, a quarta mensagem sobre mulheres impressionantes. Eu convido você, então, para... Deixa eu ver se vai aqui. Abra lá comigo o texto, no Antigo Testamento, segundo o livro dos Reis, no capítulo de número 5. Segundo o livro dos Reis, no capítulo de número 5, a leitura do verso. O texto é longo, mas nós vamos nos ater apenas inicialmente, depois lendo 1 ou 2 versículos na sequência da nossa reflexão, mas por hora, verso 1 até o verso 8º. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, verso 1 ao verso 8º. Você encontrou aí? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, do seu patrão, do seu rei, e de muito conceito, porque por ele Deus dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Onde está aí a palavra leproso? Daqui a pouco você vai poder, talvez até concordar comigo, pode ser trocado pela palavra, aquele tipo de doença, vitiligo, é um tipo de doença. Por que leproso? Porque se fosse leproso, não que a Bíblia esteja errada, não está errada, é que às vezes, por ser uma doença muito mais conhecida na Bíblia, o tradutor do hebraico para o português preferiu colocar leproso, mas se de fato fosse leproso, ele sequer poderia estar em convívio, muito menos perto do rei, tá? Então aí a doença é vitiligo. Verso 2: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço como escrava da mulher de Naamã. Verso 3: disse ela, aquela menina, para sua patroa: tomara meu senhor ou meu patrão estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua doença. Eu vou ler de novo para você, igreja, sobretudo se você não conhece esse texto. Acho quase impossível não conhecer essa passagem. Disse então aquela menina, talvez entre 12 e 16 anos: ah, se esse homem conhecesse o Deus que eu conheço. Ah, se esse homem tivesse a oportunidade de ir em Samaria, Israel, e tivesse contato com o profeta que eu conheço. É isso, verso 4. Então foi Naamã e disse ao seu patrão: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10.000 vestes festivais. 6.000 ciclos de ouro. Talvez a sua Bíblia, se tiver comentário de rodapé, já esteja aí um comentário. Aproximadamente 70 quilos de ouro. Tá bom para você? 70 quilos de ouro. Verso 6: levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Verso 7, agora o rei de Israel. Se você comparar comigo, é o seguinte: o primeiro rei da Síria, iníquo, não conhece a Deus, conhecia os seus deuses. Rimon, por exemplo, Haddad, com E no final, Haddad, porque tem um Haddad político no país. Haddad era um tipo de divindade ali na Síria. Então eles cultivavam aquele tipo de divindades. Mas de repente tem dentro da casa dele uma menina, uma adolescente, levada cativa como escrava de Israel. Agora então vai o Naamã com a carta do rei, com toda aquela grana, e parte para onde? Para a Terra Santa. Ele vai para Samaria, até então a capital de Israel. E vai falar com um rei que é crente, ou pelo menos em tese. Repare então o verso de número 7. Tendo o rei então de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Aliança política, Verso 8, e aqui terminando. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim,
Agora você vai ler comigo junto essa frase. Vamos ler juntos? Deixe-o vir a mim, por quê? E saberá que nessa terra de Deus tem quem fala por ele. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti alegres, porque fomos tocados, ó Deus, por esses cânticos, louvores, as orações, ó Pai, de gratidão, dízimos, ofertas. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio de termos nossos pecados, depois de confessados, perdoados pela infinita graça e misericórdia de Jesus. Agora, pois, Senhor, queremos continuar ouvindo a Tua palavra, a Tua voz. Faz, ó Deus, com que a palavra lida, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, fale profundamente ao nosso coração. É o que queremos ouvir, Deus, é o que precisamos ouvir, em o nome de Jesus. Amém. Eu ouvi os nomes das duas visitantes pela primeira vez, me lembro do nome da Kelly e Giane, Daniela. Imagino que por estar ao lado do Luiz, da mesma família. É isso, Luiz? Sejam bem-vindas em nome de Jesus, meninas. Pois bem, mulher anônima escrava. E aí em vermelho, daqui a pouco você vai saber por quê. Tipos de Cristo que nos inspiram a imitá-lo. Mulher anônima escrava. Tipos de Cristo que nos inspiram a imitá-lo. Texto então de 2 Reis. A palavra tipos, em destaque em vermelho, é uma palavra grega que significa, no nosso português, traduzindo, você pode pensar, figura, marca, símbolo. Eu escolhi algumas, apenas duas. A palavra do alfabeto grego, duas palavras, a primeira e a última. Você conhece, alfa e ômega. Durante muito tempo, no Novo Testamento, na história da igreja, e até hoje, no estudo da teologia, alfa e ômega sempre fazem referência a Cristo o Senhor, porque Ele é o princípio e o fim. Hoje pela manhã, o texto lido aqui, um dos textos lidos foi de Apocalipse 22, está lá a expressão, porque Cristo, o Cordeiro de Deus, é o alfa e o ômega. Então, muito antes de Cristo nascer de Maria por obra do Espírito Santo, antes mesmo, Guilherme, da criação, nós cremos, portanto, aí aquilo que é antecipado, aquilo que é, como Paulo vai dizer, uma sombra, aquilo que chega primeiro, antes mesmo de Cristo nascer de Maria, nós cremos que Ele é o princípio de todas as coisas. É só você conferir, por exemplo, no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1. Ele era o Verbo era Deus, estava com Deus desde o princípio. E Ele é também o ômega, porque Ele é o fim, porque nós cremos no seu retorno. Em algum dia Ele voltará para resgatar a sua igreja. Então, alfa e ômega nos sugere como símbolo, nos sugere um tipo de Cristo. Aqui. Cordeiro de Deus, e aqui já interpretando, tanto o Cordeiro de Deus utilizado durante séculos no templo judaico, na literatura bíblica do Antigo Testamento, apontando também como símbolo, antes de Cristo, já apontando para Cristo. Então, o Cordeiro de Deus do Antigo Testamento é um tipo de Cristo. É aquilo que anuncia antecipadamente aquilo que viria, ou aquele que viria. Próximo, a Páscoa judaica. A Páscoa judaica, durante também séculos, por ordem divina, é um tipo de Cristo. Aliás, na semana pascal, que daqui uns dias chegaremos de novo, na semana pascual, o texto diz com clareza em todos os 3 evangelhos, na verdade os 4 evangelhos, e mostra exatamente Jesus dando a ordem, porque era judeu, e todos os seus apóstolos também o eram. Ide, preparai a Páscoa. Eles vão, preparam a Páscoa, e aí sim, sendo apenas um tipo e temporário, porque apontava para Cristo, quando Ele está diante da mesa, surpreende a todos, e ali traz um novo sentido do que era aquele momento. Não mais a libertação do Egito, mas agora a libertação dos pecados por meio da cruz, a sua morte antecipada, como profeticamente Ele tantas vezes o falou, mas agora também já dizendo e anunciando a ressurreição. Portanto, irmãos, nós podemos pensar então aqueles exemplos bíblicos do Antigo Testamento, antes de Cristo, como sinais, como símbolos, como atitudes que já demonstravam qual era o propósito de Deus
para a sua igreja, para o seu povo, para os seus escolhidos. Por isso eu quero que você abra comigo o belíssimo texto do apóstolo Pedro, na sua segunda carta, lá pertinho do Apocalipse, quase já no final da Bíblia. Eu quero que você encontre comigo esse texto, e daqui a pouco espero que você compreenda onde nós queremos chegar. Então abra comigo. Aliás, falando em maratona, você já pode ir anotando os textos, né, sugeridos na mensagem. Quem sabe ao longo da semana você já pode iniciar a sua maratona, lendo, como diz lá na minha terra, tintim por tintim, estas passagens citadas. Então agora, na segunda carta do apóstolo Pedro, encontre lá comigo o capítulo 1, eu vou ler o verso 3 até o verso 11. Olha só: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Quem nos chamou? Olha, para a sua própria glória e virtude. Ele vai dizer então na sequência: pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Agora ele começa a listar as virtudes das quais queremos mencionar. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, disciplina, ou seja, dedicação, para fazer o quê? Associar com a vossa virtude, a fé, o que? A virtude, conhecimento, o conhecimento, domínio próprio, o domínio próprio, perseverança, a perseverança, a piedade, a fraternidade, com fraternidade, o amor incondicional, que é agape, porque estas coisas, existindo em vós e aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, sem sentido muitas vezes na vida espiritual, nem infrutuosos no pleno conhecimento de quem? De Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois aquele a quem estas virtudes não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos e irmãs, procurai com zelo, disciplina, aplicação cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que coisa linda, uma sequência de tipos de Cristo, irmãos e irmãs. E esta sequência de virtudes, descrita apenas em uma passagem de dezenas que poderiam ser citadas, então nós destacamos as mesmas características, as mesmas virtudes que antes de Cristo, para mim, lendo o texto daquela menina sem nome, já estavam presentes nela. E é para isso que eu quero chamar a sua atenção. Se você fechou o texto, abra novamente. 2 Reis, porque eu quero que você se delicie com cada parte que está descrita nesta belíssima passagem. Você fechou o texto? Abra lá. 2 de Reis, ou 2 Reis, e aí o tema da nossa meditação que ficará em tela. Veja só, quando você ler esse verso, aliás esse contexto, rapidamente, do verso 1 até o verso 8, claro, o texto vai muito mais longe, tem mais dezenas de versículos ainda, é uma história longa, até lá no final, quando Geazi, o empregado, ou o auxiliar de Eliseu, o profeta Eliseu, maravilhoso profeta Eliseu, quando ele vai lá, Manu entrega 70 quilos de ouro, e mais outras, ainda tinha prata, mas isso é só coisas de só menos, né? Pensa nos 70 quilos de ouro, e ele vai lá e entrega, vai, está aqui, ó, eu quero pagar por essa bênção maravilhosa que eu recebi. E o profeta fala: não, Deus fez isso por graça, Liliane, que nós cantamos aqui, por graça, por generosidade, porque Ele decidiu te curar, e Ele pega o dinheiro, Ele não pode levar de volta. E aí tem um secretário lá que estava noutra vibe, Guilherme, e fala: mas que judiação, tanta grana, né? Aí o profeta vai embora, ele pega o cavalo, uma comitiva, o funcionário, monta e sai atrás, lá na frente, pega o dinheiro. Depois você lê em casa o restante, não é isso que eu quero falar, não. Eu quero destacar para você aqui, igreja, as personagens que estão presentes nesse texto.
Uma das formas de você compreender a escritura bíblica, não é apenas a escritura bíblica, mas um texto literário, é você destacar alguns elementos: pessoas, verbos e lugares. Como interpretar? Pessoas, verbos, claro, de qualquer idioma indica ação, e também lugares. E eu quero destacar isso com você. Alguns personagens, vou começar pelo primeiro, claro, a menina escrava, Naamã, o chefe do exército sírio, a sua esposa, a esposa de Naamã, mas tem também o rei sírio, que tinha muito apreço, Nancy, pelo herói de guerra chamado Naamã. Imagina o braço direito. Lamentava pela enfermidade do seu chefe do exército, Naamã. Então, quando ele ouve falar que aquele problema poderia ser resolvido, ele não hesita, não só libera o dinheiro, mas também faz uma carta política de um rei e autoriza, e filho, vá e vá agora. Está aí o verbo, como estamos destacando. No verso de número 5, respondeu o rei da Síria: vai, e ainda te enviarei uma carta de Israel. E ele partiu e ainda levou muito dinheiro. Então nós temos de novo a menina, a escrava, Naamã na sua casa, a esposa, no caso a esposa de Naamã, o rei sírio. Depois você tem aqui o rei de Israel, que não tem o nome, daqui a pouco você vai descobrir. E você tem o profeta Eliseu. E para terminar nessa introdução, quais lugares, pastor? Eu vou destacar 2 lugares. Eu vou destacar a Síria e vou destacar Samaria, porque se você reparar no versículo 13, tem essa informação muito importante, aliás, que eu já li e reli algumas vezes. Verso 13: disse ela, sua senhora: se esse homem, se o meu patrão conhecesse o Deus de Israel, se esse homem conhecesse o profeta. Pensa no homem crente que tem aonde? Tem em Samaria. E se você quiser maratonar na Bíblia, até o final do ano, até o mês de dezembro, para estudar com muita propriedade o que é Samaria, aí você vai entender, por exemplo, Selma, porque muitas vezes no ministério de Jesus, nos evangelhos, os judeus deixavam claro que odiavam os samaritanos. Não vou dar dica aqui, vou estimular você a estudar a escritura mais ainda. Então nós temos 2 lugares. Nós temos a Síria, historicamente conhecida porque fabricante de divindades. Pessoas poderosas se intitulavam deuses. Poder de morte. A Síria tinha um tipo de atuação na guerra, que toda nação que ela conquistava, ela simplesmente retirava do seu lugar jovens e crianças. Daí, uma das razões de aquela menina adolescente estar na casa como escrava na casa de Naamã. Era espólio, infelizmente, com perdão da palavra, espólio de guerra. E a outra cidade, ou região, ou lugar citado, exatamente Samaria, onde havia um rei supostamente crente. Por isso, irmãos e irmãs, eu quero destacar alguns momentos que me chamam a atenção nesse texto e com vocês quero compartilhá-los. O primeiro deles é sobre a fé sobrenatural. Uma fé sobrenatural é uma fé que, com toda certeza, aparece para nós como um tipo de Cristo. Ou seja, um sinal que nos lembra, Roberto, Cristo. Uma fé sobrenatural é um sinal que nos lembra exatamente, mesmo no Antigo Testamento, nos lembra e nos anuncia quem é Cristo Jesus. O que é uma fé sobrenatural? Uma fé sobrenatural é aquela que está muito além do que a gente entende e imagina como religião, como costumes de ir à igreja. Uma fé sobrenatural basicamente se revela num contexto como esse, por exemplo, Leila. Aquela menina tinha tudo para deixar de crer em Deus. Não tinha nenhuma razão intelectual para imaginar onde está Deus, por que crer em Deus numa situação assim. Fui tirada da minha terra. Fui tirado da terra onde está o meu povo, que é crente, que é escolhido. Fui tirado da minha família, e mais do que isso, estou numa terra estranha, na qual não falo a minha língua, e pior, sou escrava. Sou escrava. Esse tipo de fé é a fé que nós dizemos e descrevemos
como a fé, dom de Deus, que você simplesmente não explica, ou você a tem e coloca em prática na sua vida, e depois de um tempo começa a dar glória a Deus, e depois de um tempo começa a contar testemunho, porque é algo extraordinário. Eu costumo dizer há muitos anos a mim mesmo e para todos quantos me ouvem, que um dos sinais sobrenaturais da fé é quando você está naquela maior crise que você possa imaginar. Na sua crise, pode pensar em qualquer uma delas, financeira, material, relacional, com filhos, não importa, saúde. Portanto, o contexto está pronto, está montado para você simplesmente abandonar. Quando você não consegue abandonar a sua fé em Deus, é um dos sinais de que você foi escolhido pelo Senhor. Que exemplo, pastor, o senhor citaria? Evidentemente, por exemplo, um dos meus preferidos profetas chamado Jeremias. Ensaiou muitas vezes para deixar de crer em Deus, deixar de pregar a palavra, deixar de andar com o Senhor, mas nunca conseguiu, por quê? Porque desde o ventre materno, diz o texto no primeiro capítulo, Deus havia escolhido aquele menino. Talvez você esteja perguntando, mulher, onde está a mulher impressionante desse texto? Tem duas aqui, aquela adolescente, mas também a sua mãe. Eu fico imaginando, Miriam, que tipo de personagem nós poderíamos descrever sobre a mãe dessa menina. Tente imaginar um contexto como esse, fora de casa, fora da sua terra, da sua comunhão religiosa, porque afinal de contas era judia, foi ensinada como judia, vendida como espólio de guerra, trabalhando como escravo, escrava, e diante de alguém enfermo, que é o seu patrão, que é o seu chefe, ela é capaz ainda, Guilherme, de se condoer e dizer mais ainda, evangelizar aquele homem. Ah, se esse homem conhecesse o meu Deus, ah, se esse homem conhecesse o Deus que é Israel, ah, se esse homem conhecesse o profeta que é uma referência para a minha vida. Esse é o tipo de fé extraordinária, inexplicável, sobrenatural. Porque todos nós, caso estivéssemos numa situação como aquela, numa peneira, por exemplo, simbolicamente falando, talvez nenhum de nós escapasse, ileso, sem lamuriar e reclamar e colocar um monte de coisas na fila para dizer para Deus. Por isso, irmãos e irmãs, para mim, mulher impressionante, não apenas essa garota, eu imagino 16 anos, mas a mãe dessa menina. Por isso a expressão anônima. As pessoas hoje, inclusive na igreja, querem o tempo todo aparecer, na sociedade, o tempo todo aparecer, e ficam falando, e falando, e falando, e fazendo, querem os postos de destaque. Há um sermão que eu preguei há mais de 20 anos, e que nunca esqueci, porque algo que fala muito ao meu coração, que o título é o Ministério Poderoso dos Anônimos. O Ministério Poderoso dos Anônimos. São aqueles que oram sem você saber que estão orando por você. São aqueles que oram e jejuam pelo pastor sem sequer ele saber que aquelas pessoas estão orando e jejuando por ele, pelo conselho da igreja, pelos pobres, pelos desempregados, pelos enfermos, os doentes, anônimos e poderosos. Irmãos e irmãs, é desse tipo de fé que nós não temos dúvida alguma, é um tipo de Cristo. É um tipo de Cristo. Mesmo Eliezer, antes de Cristo, aquela menina, as virtudes, na sua formação espiritual, na sua experiência com Deus em Israel, já está demonstrando ali um amor incondicional. Por isso ela vai dizer no verso 3, que para mim é o meu preferido: ah, se esse homem tivesse a oportunidade de conhecer o Deus que eu conheço. Ah, se esse homem tivesse a oportunidade de estar diante do profeta que há em Israel, Eliseu, homem de Deus. Um segundo momento, irmãos, irmãs, a fé surpreendente daquela mãe sem nome tem uma razão. A menina aqui, o texto não aparece o nome dela, e obviamente também da sua mãe não, mas aparece uma informação fundamental, Miriam. Essa mãe é judia. E por que é judia? Porque a menina é judia e porque foi em Israel, em Samaria, que a Síria teve uma vitória numa guerra e levou despojo, levou dinheiro e levou pessoas jovens para trabalharem de escravos.
Por isso eu quero que você encontre comigo o texto fundamental para você encontrar alguns tipos de Cristo que estavam presentes na vida daquela garota e, claro, por exemplo familiar, estavam sobretudo na vida da mãe ou da sua mãe. Deuteronômio capítulo 6, abra comigo. Deuteronômio capítulo 6. Você encontrou o texto? Deuteronômio capítulo 6, amém? Eu vou ler para você alguns versículos. Você já ouviu nessa noite a leitura do texto de 2 Reis, 2 lugares destacados. Um lugar a Síria e outro lugar a Israel, Samaria. O texto que eu vou ler agora para você é um texto que faz parte da tradição de Israel. Portanto, igreja, era impossível, Marcial, o rei de Israel, não conhecer o texto que eu vou ler para vocês agora. Era impossível. Ele conhecia. Aliás, na tradição judaica, aquilo era o tempo todo como de forma ritual, estampado em todo lugar. Todo judeu sabia aquilo. Mas há uma diferença entre saber e colocar em prática. Há uma diferença entre saber e querer viver aquilo como um presente de Deus para a vida. Então veja o verso 3, Deuteronômio 6, a partir do versículo 3. Ouve, pois, Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques a terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele vai listar. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu has o quê? Olha, abrir a cabeça, inculcar é abrir a cabeça, e vocês, pais, inculcarão na cabeça de teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então não há nenhuma dúvida, aquela mãe anônima, Leila, foi criada nesse princípio. Ela entende que a lei de Deus era um tipo de Cristo para o seu bem, para a sua paz espiritual, para a sua família, e a mesma experiência que ela teve com Deus como mãe, ou como filha de Deus, quando ela forma a sua família, e uma das mais preciosas funções da mulher judia, era exatamente a formação educacional e espiritual dos seus filhos, está na tradição judaica. Então o que faz aquela mãe anônima? Ela educa a sua filha no princípio da palavra, e ela cresce nisso. Em algum momento ela desperta para a fé, e toma posse da palavra da sua família. Mas, se eu te despertei para saber, ou pelo menos imaginar quem era a mãe dessa menina anônima, leia comigo o verso 7, para você pensar numa outra mãe. Verso 7 aí, agora voltando para Reis. 2 Reis, capítulo 5, pastor Adilson dá bastante trabalho para você, né? Procurando para cá e para lá. Volte lá para Reis, caso você tenha fechado, capítulo 5, texto da nossa meditação, e vamos encontrar uma suposta segunda mãe. Você achou comigo 2 Reis, capítulo 5, amém? Verso 7. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Preste atenção. O texto não fala quem é esse rei, que é o rei de Israel. Mas quando você vai ler a história, depois você pode ler também 1 Crônicas, 2 Crônicas, na sequência dos livros, você vai descobrir os profetas que estavam atuando nesse contexto. Então você vai chegar à conclusão, Daniel, que esse rei chamava-se Jorão.
Por que esse nome é importante, presbítero Marcos? Porque esse homem também foi formado por uma mãe chamada Jezabel. Agora faz sentido para você? Judia, conheceu todo o princípio da palavra, casada com um rei também judeu chamado Acabe, rei de Israel, rei de Samaria, tiveram filhos, só que escolheram um outro caminho, e vocês conhecem a história. A preocupação dessa família, um casal chamado Acabe e Jezabel, era constantemente riqueza, poder, fama, prestígio. Faziam de tudo para que pudessem conquistar e aumentar exatamente isso. E, portanto, a chance de ter um filho igual aumenta muito. E aí faz sentido para você, quando aparece então aquela carta, o rei de Israel, que é a terra santa, lê aquela carta e interpreta como? Politicamente. O rei da Síria quer encontrar um motivo para romper a aliança que tem comigo. Quem sou eu para curar alguém? Eu não posso curar, jamais. Percebe a diferença? A diferença, irmãos e irmãs, está exatamente dentro da nossa casa. Aquela menina teve uma mãe impressionante. Essa menina anônima, mulher anônima, escrava, foi impressionante pela fé que desenvolveu o presbítero Milton em seu coração. E mesmo numa situação totalmente adversa, de humilhação, de dor, de sofrimento, de saudade, mas ela é capaz de se condoer de uma pessoa que não merecia nenhum tipo de sentimento de piedade e amor. Ela é capaz de ter piedade, ela é capaz de apresentar a solução para aquele homem, ao passo que o rei de Israel, em Samaria, olha para aquela carta e fica cego. Sabe por quê? Porque ele não teve a mesma mãe impressionante que teve aquela menina anônima. A sua mãe foi Jezabel, e nós conhecemos a história de Jezabel. Inclusive você pode, por exemplo, conhecer no final do livro, o final que vai ter essa mãe, uma forma esquisita, horrorosa de se perder a vida. Leia no final da história para você descobrir como é que foi o final da vida de Jezabel, a mãe desse rei, que aqui, Edmilson, rasgou aquela carta porque não estava entendendo nada. Claro que ele estava. Na verdade, ele estava diante de um desafio que Deus colocara mais um na sua vida. Mas ele só conseguia enxergar poder, dinheiro, fama e prestígio político. Ele rasga suas vestes em sinal de protesto e reconhece: eu não sou Deus capaz de curar esse homem. Então, com certeza, o rei da Síria está querendo romper comigo. Por isso, irmãos e irmãs, a grande diferença se faz em casa. E nesse ponto, irmãos e irmãs, mesmo quando os líderes, os pastores, e eles têm errado muito, inclusive nesses últimos anos em nosso país, não apenas pastores evangélicos, mas também pastores católicos, ou seja, os padres. Imagina se aquela família de anônimos, aquela menina, aquela mãe, tivesse como referência espiritual o rei de Israel, Cleide. Sabe quem era a referência para aquela família? Primeiro, Deus. Segundo, a lei que era a promessa de Deus. Terceiro, um coração aquecido, capaz de perceber que Deus está dentro de casa e não está apenas no templo, na sinagoga, na igreja. É essa fé que foi nutrida constantemente dentro daquela família de gente simples, de gente anônima. Eu vou terminar. Num terceiro momento, a conversão de Naamã. Aí você vai entender: pastor, por que Deus permitiu? Aqui é a leitura minha, tá, presbítera Lília? Por que Deus permitiu aquela menina, 16 anos, ser roubada de casa, tirada da família, levada para a Síria, morar com gente idólatra e trabalhando de escrava? Por que Deus permitiu isso? A gente fica imaginando, né, nas possíveis respostas. Para mim, a resposta está no final dessa história, o que acontece com Naamã.
Veja comigo, eu vou ler para você o verso 15, que não foi lido ainda. O verso 15. Bom, se você repara no verso 8, a história não termina com o rei rasgando as suas vestes, dizendo: não posso curar esse homem, o Naamã. O verso 8, então nós lemos e repetimos várias vezes. O profeta Eliseu fica sabendo a história e fala: não, Israel não será, Helvig, desonrado desse jeito, não. Manda esse homem aqui, que ele vai saber que há profeta em Israel. Manda esse homem aqui. E aí ele chega, ele diz: olha, o Senhor fala comigo, você deverá mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã, sírio, ímpio, iníquo, incrédulo, fala: veja a arrogância, com tanto dinheiro que eu trouxe aqui, eu estou falando de milhões e milhões e milhões de reais, você acha mesmo que eu vou me sujeitar a tomar um banho num rio chinfrim desse daqui? E por que chinfrim? Porque na minha terra tem Abana e Farfar, rios muito melhores, muito mais famosos, muito mais grandes ou maiores do que esse aqui. Aí vai um servo, um empregado, e fala para ele também, né? Tantos dias viajando, cansado, vai lá para perder a viagem, fala: escuta, para lá, chefe, vem cá. Se eu te pedisse uma coisa muito mais difícil, você não faria? O que te custa tomar banho, dá 7 mergulhos aqui, até porque esse calor que está, pula aí. Contra a sua vontade ele vai e se atira e mergulha 7 vezes. Sabe o que acontece? Você sabe, veja comigo, verso 15. Ele volta ao profeta Eliseu, o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, coloca-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão o Deus de Israel, pois agora te peço, aceites um presente. Vai ele então tentar pagar. Verso 16, porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceito, não preciso, não é essa a razão. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Para terminar então, disse Naamã no verso 17: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão a quem? Senão ao Senhor. E aí ele pega e fala: e olha, ainda tem mais uma coisa, me perdoe, profeta, porque eu sou empregado de um rei que é idólatra. O meu rei entra numa casinha e ele adora divindades de Rimon e de Haddad. E eu não creio mais naquelas divindades, mas eu tenho que levá-lo porque ele é deficiente físico. Eu tenho que entrar com ele lá para ajudar, porque eu sou o homem da sua confiança. Isso não está no texto, isso está em outras línguas, aliás, em outras línguas. Outras escrituras que trabalham ali o rodapé, informação importante. E pelo contexto você vai perceber. Por quê, pastor? Então vamos ler o verso 18, porque diz assim o verso 18, olha só: nisto perdoe o Senhor, portanto perdoe a Deus, o teu servo, quando o meu Senhor, letra minúscula, quando o meu Senhor, o meu patrão, o meu chefe entra na casa de Rimon, para ali fazer o quê? Adorar, e ele se encosta onde? Na minha mão. É isso que você está entendendo, aqui ó, segurando, ele se encosta na minha mão. Então nós entendemos o quê? Ele tinha algum tipo de deficiência física, e ele encosta em mim de confiança, e eu tenho que levá-lo naquela casinha. Ó, eu vou lá agora, eu só vou lá agora por obrigação, é o meu trabalho. Sabe o que o profeta fala para ele, Nancy? Vá em paz, eu diria, como um tipo de Cristo, porque agora o seu coração já é de Jesus, amém? Pois bem, e se ele ficasse com a experiência de um rei religioso, eu diria hoje, crente, batizado, professo, no caso talvez até um pastor, porque o rei era a mais alta liderança, ao lado do profeta espiritual. Por isso, igreja, irmãos e irmãs, essa fé é impressionante, extraordinária, não nasce de pastores, de lideranças, mas nasce dentro de casa com a palavra. Louvado seja Deus por aquela mãe anônima. E que triste saber que existem mães, e existem mesmo, mães como Jezabel. Ainda que crentes, religiosas, membros de qualquer uma igreja cristã, em casa, treinam os seus filhos para serem, por exemplo, um jorão da vida, onde o que é mais importante é o dinheiro, o poder, a fama, o prestígio, mas nunca tem oportunidade
de testemunhar as maravilhas de Deus na sua vida. Deus usou aqui, presbítera Lilian, que hoje pela manhã deu graças a Deus pelos seus filhos, e você tem uma menina. Deus usou aqui uma menina anônima, escrava, fora de casa, para transformar a vida de um ímpio chamado Naamã. Amém? Mulher impressionante, a mãe daquela menina. Mulher impressionante. Menina impressionante. E por que impressionante? Porque adversa toda a situação de dor, tristeza, angústia, humilhação, ela teve oportunidade de colocar as virtudes de Cristo ao serviço daquele homem. Se esse homem conhecesse o meu Deus, ele seria curado. Que Deus assim, irmãos e irmãs, nos abençoe em nome de Jesus.